verde hoje. Não é de verde, cara. Não é de verde. Pois é. Cara, meu time perdeu. Eu tô com o português errado. O da Shopee. Mas Tô eu com o acho que português errado. até o episódio ir ao ar, ele já foi. Já voltou. Não sei não, cara. Não sei Acho não. que Ele é já o foi. final da gravação. Tomara, tô rezando. O nosso Vida Longa. Não me dá Se eu longa, fosse- por Se favor. eu fosse macumbeiro, já tinha deixado um trabalho feito pra isso. É o que a gente tá fazendo? Tá gravando o quê? É. Cara, estamos aqui pra gravar o terceiro episódio da segunda temporada do Produto Piloto. Produto Piloto. Produto Piloto. Tamo aí. Quem diria? Quem diria? Ó, Segunda terceiro temporada. episódio. Segunda temporada, tamo vivão. Pra você que tá chegando agora, que nunca assistiu a gente, que vai lá no @Produto Piloto no YouTube ou no LinkedIn e procura os nossos episódios. A gente tem uma minissérie com 4 episódios. A gente começou todo esse negócio aqui e tem aí uma série de pessoas que a gente gravou ao longo do ano passado inteiro, com histórias diferentes, empreendedores, gente que veio aqui para dividir a experiência, dividir aí um pouco do conhecimento dentro da área de tecnologia, dentro do métier do empreendedorismo, né? Sim. E dessa arte de empreender, eu diria, né? E, cara, aproveitem aqui para quem quiser consumir esse conteúdo interessante e vamos lá no nosso Telegram e contem para nós o que vocês querem que a gente traga para vocês, o que é interessante para vocês verem, porque a gente traga de conteúdo, que a gente traga de coisas novas para contar para vocês. Rafael, esqueceu de falar conta do... para nós. Vai lá. Conta pra nós como estão suas expectativas pro episódio de hoje. Ah, só 2 pontos. Esqueceu de falar do nosso Instagram. Temos lá, Produto Piloto. Eu E falei também... do Instagram. Falou? Falei. Ó, Instagram. aí Instagram. produção. Instagram. Depois jogue aí. Falou, não falou. E... Bota no VAR, bota no VAR. Bota no VAR. Não, acho que o Instagram não falei, não. Falei do enfim, do Telegram. E também do TikTok tem dancinha do Zé lá e tal. TikTok, Produto TikTok é. Piloto. Como é que é aquele negócio? Eu sempre falo. Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma vez aqui, um prazer enorme estar dividindo a mesa com essas pessoas que eu adoro, com o nosso convidado ilustre que já será apresentado. As expectativas são maravilhosas porque falaremos de um tema que está bem hypado e existe uma mística aí sobre esse negócio funciona, não funciona, vai para frente, não vai para frente, essas discussões sobre criptomoedas, sobre Web3. Então temos aqui uma grande oportunidade e a expectativa ela é muito alta, Zé. Me encontro nas redes sociais, no Instagram, Mazaro Rafael, e no LinkedIn, Rafael Mazaro. É um easter egg. É o inverso. É um easter egg. 5362, você consegue encontrar aí no Instagram. 5362, @tralha, aí você acha aí. Se encontra. Renanzinho, Show de bola. Mais um episódio, terceiro da segunda temporada. Bom, expectativa bem alta, confesso. Um tema, uma tecnologia aí exponencial, igual o Rafa falou, que é bem hypada. Eu acho que a gente vai trazer bastante aspecto prático. E é isso que a gente gosta de ouvir, né? Bom, Renan Cap no LinkedIn e Renan Cap no Instagram. Porra. Então, fiquem à vontade. olha, igualzinho mesmo, igual. Igualzinho mesmo. Caramba, sem pegadinha. Sem pegadinha. Que legal, cara. Que legal. É bom que é pra facilitar, né? Facilitar e encontrar. É Criativo, interessante mesmo. Cara, a gente tá aqui hoje com ele, cara. Ele que, cara, é o especialista no assunto. Ele veio pra gente... Cara, A lenda. Eu diria que assim, daria pra fazer 2 ou 3 episódios falando de diversos assuntos. E hoje a gente vai explorar muito o assunto de Web3, de blockchain. É um cara que tá na Endeavor desde 2002. 2 formações acadêmicas maravilhosas, numa na USP e outra no ITA, né? Já fez 2 saídas, não é isso? Não, saída uma só. Uma só? Calma. Uma só. Então, cara, tem muita história de empreendedorismo, muita história sobre o assunto de blockchain, de Web3, de criptomoeda, que é uma hype hoje. E, cara, o mercado, as pessoas em geral querem saber se é de comer ou de passar no cabelo. O que eu Quando eu faço uso com esse isso? negócio O que eu faço com esse negócio, né?
E aí, pô, estamos aqui com o Harry, cara. Fala um pouco aí se apresenta aí pro pessoal, conta um pouco da tua história. Em primeiro lugar, muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês são muito bacanas. Os episódios anteriores já precedem a responsabilidade que eu tenho. E assim, não sou o maior especialista no assunto, mas eu tento aprender, tento desenvolver tudo que eu gosto de me envolver em tecnologia. Bem, eu me formei no ITA no final dos anos 80. Uma época bem final da ditadura, né? Saída da ditadura, então imagina que loucura. Mas logo em seguida eu já comecei a desenvolver com tecnologias que já eram assim na frente do meu tempo, do tempo de todo mundo daquela época, porque eu dei a sorte de cair com pessoas que gostavam de ser pioneiras nos assuntos, né? Em paralelo, dentro do meu primeiro trabalho, eu comecei o curso de economia na Faculdade de Economia e Administração. Foi uma oportunidade aí de eu ver que tecnologia por si só não bastava, tá? Tecnologia por si só não bastava, eu precisava ter conhecimentos de negócios. E tecnologia é instrumento, né, no fim das contas. Tecnologia é instrumento, e a tecnologia até pode limitar o que você pode fazer. Então, eu fui fazer economia justamente para saber o que fazer com tecnologia. E vocês vão ver que depois isso foi fundamental, né? Bem, então trabalhei... Você fez as duas em paralelo? Não. Eu fiz uma, comecei a trabalhar, aí no meu primeiro trabalho eu estudei em paralelo a segunda formação. Aí você começou a fazer a economia. Isso, aí eu comecei a fazer a segunda formação. Aí eu fui trabalhar numa empresa japonesa. Eu sempre gostei muito de temas orientais. Quem me conhece sabe, eu me envolvo com coisa Japão, China. Eu sempre estudo cultura oriental. Mas isso a gente deixa para outro episódio. E aí eu trabalhei 5 anos nessa empresa como carteira assinada. CLT. Minha última carteira assinada foi de lá. Olha. E aí logo em seguida, meu primeiro chefe me chamou para trabalhar com ele num negócio de seguros. E aí vocês, aqui como bons precursores também do segmento de seguros, né? Ele queria que eu trabalhasse lá. Ele queria que eu fosse também CLT lá. Só que eu já estava com a ideia de montar negócio. Já tinha sido picado pelo bichinho do empreendedorismo, né? Sim. Na verdade, teve um amigo, um grande colega da época, que ele falou o seguinte: olha, se você quer empreender, saiba o seguinte, você vai continuar tendo chefe. A diferença é que você vai poder escolher o seu chefe. Então, se você... É verdade. Trabalhando para um lugar, você tem chefe. Se você vai empreender, você vai continuar tendo chefe. Só que você vai poder escolher seu chefe, que é o seu cliente, né? Então... e você dá a tua toada, a tua pegada, etc. É isso. Né? E às vezes você também dá uma demitida no cliente, né? Porque tem cliente que precisa ser demitido, não tem jeito, né? Sim. Não tem jeito. Bem, ele me chamou para trabalhar, eu falei, não, eu quero montar um negócio, mas eu aceito trabalhar para você, desde que seja pelo meu negócio, né? Dali já surgiu a ideia de montar um software para, no caso, na época, para desenvolver um sistema na área de previdência, e depois isso evoluiu para outros ramos, vida e tudo mais, né? Montemos esse software, ele começou a se desenvolver bem, e a gente estava ali no final da época da bolha da internet. Isso, que ano? 99. Caramba! As vésperas ali do ano 2000, pertinho da bolha. Pertinho do bug do milênio. Pertinho do bug do milênio, pertinho da bolha da primeira internet. Bolha da internet. Bem, e aí apareceu de um amigo meu lá do ITA, ele me apresentou uma pessoa que tinha trazido uma das primeiras empresas de venture capital no Brasil. E aí eles estavam procurando gente para investir.
E a gente estava desenvolvendo um software novo, que era um software em web. Né? Na época não existiam muitos softwares em web. E aí a gente recebeu esse que seria um dos primeiros investimentos em Venture Capital no Brasil. Né? Eu estou andando mais rapidinho, depois se vocês quiserem a gente volta. Tá? Foi tudo muito bem, a gente começou a ter novos clientes, começou a crescer a carteira, novas seguradoras. Em 2002, um dos nossos clientes ficou bem interessado no nosso software e quis levar ele para outros países. Só que ele falou o seguinte, olha, você não tem condições de levar o seu software para outros países, porque eu vou colocar uma pressão em você que você não sabe. Você precisa de mais gente. Ok? O que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, estou disposto a investir em você para te viabilizar de vender em outros países. Isso tinha, infelizmente, uma pegadinha para o meu caminho, depois eu explico, mas tinha o lado bom de eu crescer o meu software para novas capacidades. Internacionalizar e tudo mais. Não, ia internacionalizar, ia ficar um sistema multilíngua, multisseguros, porque também em outros países os seguros eram diferentes. Né? Além de serem linhas diferentes, modelo diferente de comercialização. Lá tinha... Aí o pessoal que é de seguros vai saber, Universal Life, que nem até hoje não tem aqui no Brasil. Tinha um monte de coisas que precisavam o sistema se adaptar. Né? Muito bem. Recebemos esse segundo investimento, desenvolvemos a empresa, começamos a crescer, precisamos contratar um monte de empresa indiana na época, começamos a implantar em um monte de país, nas Filipinas, na Índia, na China. Foi muito interessante como experiência, né, de vida. Os países asiáticos, né? Tentamos, por exemplo, na Espanha a gente chegou a implantar, na Polônia foi quase, então foi super rico. Muito bem. Só que aí vieram outros problemas. Começamos a crescer e o dólar, que eu estava vendendo em dólar, começou a cair. Porque quando entrou o primeiro Lula, né, o dólar estava lá em cima. Sim. Só que logo em seguida o dólar começou a cair. Começaram lá fora e... Só que vai tentar... Tem investimento no Brasil? Reajustar preço em dólar com as pessoas. Não existe isso. Então, você precificou em dólar, é quase um congelamento de preços, assim, o negócio. A inflação praticamente anda de lado. Não existe, né? Pelo menos não existia. Hoje já é mais diferente. Mas, então, eu comecei a ter questões de descasamento de fluxo de caixa. Né? Muito bem. Qual a saída? Precisamos de novas rodadas de investimento. O velho caminho do empreendedor e do lado de Venture Capital. Né? No caso, o que aconteceu foi a saída dos meus investidores, e isso aconteceu na época era a Senior Solution, hoje é chamada de Sim, que abriu capital na bolsa. Né? Eles fizeram a aquisição, eu continuei lá com eles até por mais 4 anos. Isso foi super rápido, de 99 até 2001, 2002. A saída dos meus investidores foi em 2007. E aí eu fiquei mais 4 anos. Eu saí no final de 2011. Final de 2011 foi minha saída. Foi um earnoutzinho definitiva. Ali. Isso, recebi um earnout. Tudo tranquilo. E aí agora, novas aventuras. Né? O que vamos fazer com isso? Muito bem, essa seria a primeira saída que você falou. Primeira saída, é isso aí. Ela já tem a semente do que seria o que você se referiu corretamente, com a segunda saída. Por quê? Porque aí eu me tornei o primeiro anjo da Direct One, que é uma segunda jornada que eu comecei agora com o papel de investidor / conselheiro. Continuei atuando em diversos projetos em paralelo, mas esse foi um dos projetos mais interessantes, porque ele passa por esse investimento anjo, aí eu comecei a fazer parte do conselho da empresa, comecei a acompanhar o desenvolvimento da empresa, só cabeçada, né? De uma empresa também nascente, novas aventuras, novos aprendizados, novo investimento que ele recebe lá em 2015.
E aí, em 2016 para 2017, o Fernando, né, que é o fundador da Direct One, chegou para mim e falou: Harry, tem um negócio aí que o pessoal tá falando que eu acho que eu queria entender um pouco melhor. Bitcoin. Me fala o que você sabe. Aí Bitcoin, sim, eu já sabia, mas em que nível que você quer saber? Eu falei, não, eu quero saber para desenvolver produto. Ah, então peraí. Então pausa aí, me dá uns dias e eu volto. Aí eu peguei naqueles 2, 3 fins de semana, eu li assim uns... Foi pesquisar. 7, 8 livros. Fundar. Ah, fui ler. Em 3 semanas você leu 7, 8 livros. Eu fui falar, deixa eu saber o que é que tá rolando aqui. Aí comecei a ler. Falei, beleza, agora dá para voltar. Agora dá para marcar. Aí marcou uma apresentação, aí ele falou, beleza, só que você vai apresentar para... Isso aí eu tenho um parênteses, né, gente? Pra quem não sabe, o que faz um conselheiro é isso, né? Um bom conselheiro faz isso, né? Que nesse o cara te pergunta, você vai lá, cara, vou olhar, eu vou saber, vou dar uma visão que é consistente, né? Sim, e que, mais que consistente, que se tornasse útil, né? É verdade. Que pudesse ser aplicada na vida real. Aí aí eu falei, vou apresentar, que dia que eu falo contigo? Não, você não vai falar comigo. Vai falar com a empresa inteira. Falei, como assim com a empresa inteira? Não, eu vou pôr todo mundo e você vai apresentar para todo mundo. É bem a cara do Fernando. Vocês conhecem ele, né? Beleza, tá bom. Só que a empresa inteira é falar com o arquiteto, é falar com o dev, é falar com o vendedor, com o cara do financeiro. Beleza. Né? No caso, era mais tech, o pessoal, né? Mas aí eu fiz a apresentação e falei, isso aqui dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, isso aqui tem essa utilidade, isso aqui ainda tá amadurecendo. Ok. Aí ele falou, tá bom, agora deixa com a gente. Okay. Fui cuidar da minha vida, tinha outros projetos, estava trabalhando nos projetos de banco digital na época, né? Numa empresa também de fora, uma empresa argentina que eu estava fazendo. Eu era consultor de banco digital na época. E ele voltou depois de uns 3, 4 semanas e falou assim, Harry, a gente bolou aqui um novo produto. Eu falei, o que é? A gente vai fazer um autenticador de apólice na blockchain. Nossa, que interessante. Isso dá para fazer mesmo. Isso é realmente interessante. Gera valor, né? Usando Ethereum. Usando Ethereum, exatamente. Exatamente. Né? Aí, falei, que legal. E a SUSEP já aceita? Não. Não, a SUSEP não aceita. Aí, mas e aí? Não, aí vamos falar com o pessoal do Pinheiro Neto, a gente vai lá na SUSEP e a gente vai ver o que dá para fazer. Foram na SUSEP, a gente viajou lá, ficava conversando. Falava de CP Brasil, que CP Brasil já não era tão necessário, dava para autenticar na blockchain e tudo mais. Aquela história toda que vocês que são de seguro, vocês sabem como é, né? Muito bem. Saiu o produto. E eles conseguiram, com o Pinheiro Neto, mudar a regulamentação da SUSEP para tirar o ICP Brasil de lá. Caramba, eu não conhecia essa história por trás. É muito interessante. É muito porque interessante. tecnologia não é só viabilizar tecnicamente. Você tem que viabilizar a aplicação na vida real. Não adianta só ser tecnicamente possível, né? Aí, quando a gente for falar de cripto, a gente vai falar de outras coisas muito parecidas. Sim. Né? Que é muito parecido. Muito bem. O produto foi um relativo sucesso, ele começou a gostar da ideia, começou a gostar da história. Falou, Harry, agora que você já explicou aí, vamos escrever um artigo? Como assim, né? A gente que gosta de desenvolver, como assim escrever artigo? Escrever artigo? Escrever um artigo explicando o que é blockchain para as pessoas. Pode ser, tá bom. Aí ele já abriu o Docs lá, ele não usa Office nem de graça, ainda mais pagando, não vai usar mesmo, né? É Viu o Google Docs? Falei, Harry, já tem aqui o link, começa a escrever aí.
Sem pressão, segue aí. Não, e vai, Igual a gente fazia. E tu vê que ele tá junto ali também. Não, ele começa a escrever. Você escreve uma besteira lá, ele escreve por cima e risca. E a gente escreve besteira, né? Porque natural. Tem dia que a gente, né? Tá com a cabecinha avoada, escreve umas besteiras lá, mas beleza. Bem, comecei a escrever o artigo. O artigo ficou com umas 11, 12 páginas. Eu e ele escrevendo. Aí ele falou, deixa agora que eu vou falar com o pessoal de press release. Né? Falei, ok. Começou a trabalhar o artigo. Começou a publicar o artigo em tudo que era revista. Mas em especial saiu na Computer World. Só que assim, saiu na Computer World e o cara da Computer World falou assim, cara, eu nunca tive tanto acesso na primeira página. Eu nunca, não sei o que aconteceu. Por quê? O pessoal começou a ler o artigo e começou a indicar. Isso que ele falou que não é especialista Boca a então, boca. É isso porque ele falou que não é especialista. Isso porque ele falou que não é especialista. Saiu na Computer World. Especialista... Não, tem caras muito feras aí. Mas começou a sair na Computer World, começou a viralizar. O pessoal começou a usar o nosso artigo para fazer trabalho de graduação, referência, trabalho de mestrado, começou a citar a gente. Que artigo é isso, né? É ser citado, né? Foi bem legal. E o que é legal é que assim, aí é a união das capacidades, né? Porque a minha habilidade não é falar simples. Essa é a habilidade do Fernando. Ele consegue fazer isso. Mas a minha habilidade é pensar no profundo, no que é o detalhe da história. E aí junta as duas coisas, né? Faz os super gêmeos ali da história, né? E aí um artigo fica fácil de entender, mas sem ser superficial. Uma base concreta. Sem ser superficial. Sim, legal. Porque se você for ler por aí, tem muita coisa superficial. Sim. Não, criptomoeda é boa, criptomoeda é ruim. Isso é superficial. Não é boa nem ruim. Depende da aplicação. Depende do que você está fazendo com aquilo. Né? Muito bem. Continue a história. Aí vocês já vão ver o episódio, não sei qual é o número aí do Fernando. Se vocês quiserem, quem quiser vai procura do Fernando Steller, vai ler vai ouvir o episódio dele lá. Ele vai contar a história. Né? Quem começou Depois a gente coloca nos comentários a referência para o episódio. Quem quiser continuar, ver a história lá. Ele teve a saída dele na Nasdaq, né? Eu, como anjo, também tive o meu retorninho. Ele, livre, eu tinha saído de um projeto na área educacional, que depois eu posso comentar também, mas não é o foco hoje, mas quando quiserem, estou à disposição. Ele falou, Harry, e aí? E aí, né? E aí? Tamo aí. Lá vem, né? E aí? Começou a alongar. Começou a alongar. Fernando me chamou. E aí? Deixa eu alongar aqui. Exatamente. Meio Vou me preparar aqui. Exatamente. Lembra daquele artigo? Né? E aí? Vamos fazer uma coisa nova? Ele estava falando com o Lício. O Lício, que é o terceiro founder da história nova, né? Que é o Fernando. Que é a empresa que você está hoje, que é a D-Lands. Exatamente. O Lício... É D-Lands ou D-Land? D-Land. D-L-E-N-D, Decentralized Lending, que seria empréstimos descentralizados, né? Aí a gente já explica um pouco. Bem, ele chegou assim e falou, o Lício falou para mim que tem um negócio aí que vai revolucionar as finanças. Aí... eu falei, cripto? Não, esse eu já sei. Mas usa. Como meio. Open Finance. Open Finance vai mudar tudo. Legal. Conte-me mais, né? O Lício, abrindo um parênteses, também é uma pessoa de relacionamento antigo com o Fernando. Ele tinha uma empresa chamada Tarkane e ele era um dos maiores especialistas em inteligência artificial. Fica aí a dica para outros episódios para vocês. Dica para nós. Né? Inteligência artificial. Isso lá no início da D-Land, naquela mesma época que eu fiz lá o investimento anjo. Né? E essa empresa dele, que é a Tarkena, foi vendida para a B2W
E lá dentro da B2W, ele construiu, assim, da prancheta, não existia nada, a AME Digital. Ah, esse é o que você falou, que esse fez a AME Digital. Ele construiu a AME Digital, com uma equipe enorme lá, pessoal de ultra competência, vários deles já trabalhando conosco hoje. E aí o Lício comentou com ele do Open Finance e o Fernando falou, isso aí tem cara de Web3. Por que tem cara de Web3? Aí agora vamos abrir o parênteses. O que quer dizer Web3? Né? Conte aqui para esse pessoal. É de comer? É de comer ou de passar no cabelo? Vamos lá. Exatamente. Web3, aí dentro do conceito aí da blockchain, tem a ver, está relacionado com a ideia de que cada pessoa é dona da própria identidade, das próprias informações. Ser dona das próprias informações significa, basicamente, você não depender de uma instituição, tá? Para existir. Quase para isso. Para garantir, existir. né? Então, num momento em que a gente tem tanta concentração de informação, né, cara? É uma mudança radical. Porque se você for olhar lá atrás, na Web 1, por que Web 3? Né? Da onde vem esse número 3? Na Web 1, era basicamente uma revista que você lia. Você não interagia com ela, você só lia as coisas. Né? Então as coisas eram publicadas e você lia. Quando veio a Web 2, você lia e você escrevia. Você pode dar opinião, aí vem as curtidas, etc. Isso, curtida, você pode editar, você manda informações, né? E aí, é nessa fase Web 2 que nascem o Facebook, né? O próprio Google na ideia de social, né? Só que, para estas empresas existirem, você entrega o dado. O produto é você, né? Como todo mundo fala. Vocês querem. Aí vem aquele buzz, produto piloto. Aquele né? buzz que dado é o novo petróleo, né? Dado é o novo petróleo. E você é o produto. Porque se você não produto. paga, você é o produto. Né? É a velha piada, mas tem um fundo de verdade. Muito bem. Quando vem o conceito do Web3, quer dissociar disso. Então, eu tenho a minha informação, eu pego ela, eu levo para onde eu quiser. E eu sou o dono dela. Então, sendo um Facebook, me esqueça. Agora eu estou levando tudo que sou eu aqui, tudo que eu fiz, curti, descurti, postei, e eu levo para onde eu quiser, por exemplo. Né? Se eu estou viajando aqui um pouco só para pôr o conceito, né? Eu acho que seria legal assim, dar um passo antes. Porque assim, a gente está falando de Web3, e aí eu acho que tem até uma confusão de Web3 eu ainda nem cheguei em Web3, né? Com Web 3.0, né? Então, isso, é a mesma coisa. Né? Porque a Web 3.0 tem um aspecto de descentralização, mas ela não é Web3, é? Então, a descentralização é uma das formas de viabilização da Web3. No fundo, você está falando da mesma coisa. A tecnologia do blockchain, né? O que é o blockchain? Aí agora começa Essa hora. Entrar na caverna. Começar a ficar desenhando para poder acompanhar a conversa. Mas o que é o blockchain? O blockchain, como o próprio nome diz, é uma cadeia de blocos. O que quer dizer isso? As informações são encadeadas. O blockchain é só uma estrutura de armazenamento da informação. É uma forma de armazenar informação. Ele não tem nada de especial. Na verdade, o blockchain, como conceito, ele existe desde antes da Web 1. Justamente é 4, né? Ele é um conceito que já existia sempre. Acho que foram 2 engenheiros da Xerox que bolaram, né? Para garantir que você não ia ter... deturpação de dados. Exato. É mudar da até a hora, né? Mudar qualquer coisa. Né? Então você poderia... Você só está criando um esquema que, pelo encadeamento, dificulta a deturpação. Só isso. Né?
Mas a blockchain, ela é a tecnologia que tem a aplicação potencial da descentralização. Só que quando eu falo de descentralização, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que vários players, né? Não sei como a gente... várias componentes, vários lados... Vários elementos, né? Participam em simultâneo para manter alguma coisa viva. Só que nós estamos aqui em 4... Se a gente está aqui em harmonia porque a gente está com um objetivo único. Se puser alguma coisa um pouco diferente, joga aqui alguma coisa legal na mesa. Assim, não, eu vou falar assim, esse aqui é meu. Aí ele vai falar, não, é meu, porque eu que paguei o aluguel aqui é meu. Aí você fala, não, você pagou o aluguel, mas quem deu o dinheiro fui eu, é meu. Então começar a ter o quê? Conflito, né? Qualquer coisa que aparece vai ter conflito. Então, como é que se resolve conflito? Aí entra um segundo componente que se chama teoria dos jogos. Teoria dos jogos é uma das partes centrais de criação do que a gente chamado das criptomoedas, né? Porque se você coloca alguma coisa de valor encadeada, que é a blockchain, alguém vai dizer, isso é meu, isso não é seu, né? Então vai ter o quê? Uma validação De todos. das transações como um todo. Precisa ser validado isso. Como é que valida isso? Através da teoria dos jogos. E aí tem um terceiro componente que, digamos assim, fecha esse cerco, que é a criptografia. Que quer dizer o quê? Eu sou eu, você é você. Como é que eu digo que eu sou eu e você é você? Eu tenho meu uma senha, isso. E você tem a sua senha, né? Só que não adianta eu ter a minha senha, você ter a sua, se tem alguma coisa aqui que é nossa. Porque isso que é nosso, como é que eu sei que é 50% seu e 50% meu, ou que é 60% seu e 60% meu? Né? Aí é que entra a teoria dos jogos. Fala assim, não, ele fez a transação em tal data, de tal jeito, então por isso transferiu 40% para cá e ficou 60% para você. Né? É a construção ali do hash, que é o código que determina a transação em si. Né? Exato. E que envolve teoria dos jogos. E esse código ele é único também. Esse código é único. Porque o que eu estou omitindo aqui nessa forma rápida de explicar é que é o seguinte. Para dizer que isso aqui é 60% seu e 40% meu, existe um outro participante na história que dentro das criptomoedas é chamado de minerador, né? Que valida o que está acontecendo. Porque a transação entre eu e você, e tem um terceiro que E valida. tem vários terceiros, na verdade, que eles falam assim, não, eu estou aqui olhando, eu vi, passou 40% para cá e 60% para lá. Então, isso daqui é 60% dele e 40% dele. E aí tá tudo certo. A auditoria é feita na mesma rede, Na mesma com os rede. mesmos conceitos. E mais louco qualquer pessoa pode entrar. Você pode ser um auditor. Uhum. Você pode ir lá, cria um nó, se pluga na rede e começa a auditar. O que é um nó para as pessoas? Explica aí. Um nó seria como se fosse você cria um seu computador, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplista, Sim. né? E conecta esse computador na rede rodando um software específico, que é o validador das transações. Isso que seria esse nó, né? Ó. Muito bem. Que é a Só famosa que tudo só mineração, pra, né? isso tudo para contar um pouco das criptomoedas e como elas existem. Muito bem. Voltamos aqui para o momento atual. Então o Fernando chegou e falou, e aí, vamos criar um negócio? O Ulisses falou do Open Finance. Onde entra o Open Finance com o conceito do Web3? Open Finance, basicamente, quer dizer que toda a minha vida transacional dentro de um banco não é só do banco. Eu posso transferir ela para quem eu quiser. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho
2 zilhão de anos no banco XPTO, a gente não vai fazer merchan pra ninguém, né? Aqui. Sim, Né? Depende, A não né? ser que A vocês. propriedade. Se vocês Você quiserem, financiar a gente nós, edita essa parte aqui, tá? Isso. Eu posso até falar Bradesco, Itaú, Santander, C6 Nubank. Nubank. A todos vocês aí, Ame ó. digital. Ó, tem oportunidade aqui. Né? Fica a dica. Fica a dica. Né? Então, eu posso pegar toda a minha vida de uma determinada instituição financeira e levar para outra. Isso não é exatamente o conceito de Web3. Quer dizer, eu sou dono da minha informação. Sim, Eu levo ela para onde seu. eu quiser. Né? Muito bem. Então ele chegou e falou assim, tem um negócio muito legal, que é o Open Finance. Eu estou pensando em usar isso para concessão de crédito. Ah, legal. Concessão de crédito para quem? Para pequenas e médias empresas. A gente olha e fala assim, fácil, hein? Desafio bom é desafio que você olha e fala assim, parece um pouco impossível. Isso, né? Ainda é, gente. Vocês estão vendo agora, quem sabe daqui uns 5 anos. Isso vai virar aquela coisa igual a foto do Bill Gates lá. Exatamente. Esse podcast vai ficar famosíssimo. Então, através do Open Finance, alguém pode levar um histórico e, a partir desse histórico, criar o quê? Birô, alguma coisa assim. A ideia não é exatamente um birô, mas um potencial de concessão de crédito, né? O birô, ele usa um método de análise que é baseado em pontuação, é baseado em ausência de protestos, tem vários conceitos que são diferentes no mundo do Open Finance. Que é um modelo antigo, né? É um modelo antigo. A avaliação do crédito pelo lado negativo. Sim. E aqui no Brasil, tentou-se se desenvolver o que seria chamado de cadastro positivo, né? Sim. Então, você criaria um histórico positivo da sua vida financeira. Ora, isso não é o Open Finance, porque o Open Finance tem tudo. Eu tenho todas as minhas transações de cartão de crédito, eu tenho todas as minhas transações bancárias, eu tenho se a minha conta ficou negativa ou não, né? Então, Tá tudo ali. tá tudo lá. Sim. Né? Tenho meus financiamentos, se eu paguei ou não, se eu atrasei, se eu paguei juros, se eu não paguei, tá tudo lá. Ok. Então, através disso, eu consigo ter uma visão da pessoa que está na minha frente. Se ela é merecedora de confiança para eu conceder um crédito a ela. Lógico que não é tão simplista, aqui a gente está simplificando algo, né? Mas, dentro dessa ideia de mundo Web3, nasce dessa semente, que aqui a gente está chamando de Open Finance. Muito bem. Adicione-se a isso a ideia de que, às vezes, a pessoa não tem histórico bancário. Eu ia citar exatamente isso. Por exemplo, se você pegar pessoas que moram no interior, que têm as suas terras, que tem uma troca financeira que acontece ali, porém pouca movimentação bancária, dado que ali se tem um ecossistema, se tem Transações, né? Desbancarizados. Exato. Pessoas que estão no mercado informal. Isso. Como resolve isso? Aí entra a ideia do ponto a ponto. Então, aí você tem que começar a ter a rede, eu gosto de usar o termo em inglês também, de peer-to-peer. Peer-to-peer. Né? Ou seja, se alguém não tem histórico, alguém conhece esse alguém que não tem histórico. Uhum. Né? Seja um parente, seja alguém da comunidade, seja mesmo a formação de um grupo de pessoas, onde eu tenho patrocinadores, né, que endossam as outras pessoas, e eu tenho os consumidores de crédito, ou os que vão captar o crédito, que são as pessoas necessitadas. Afinal de contas, crédito é para alguém que precisa de crédito. Não deveria pegar crédito só por pegar, né? Se eu estou precisando de crédito, eu tenho uma falta e eu preciso complementar essa falta, nem que seja temporária. Só que, se alguém não tem histórico, é difícil ele captar crédito.
né? Então entra um segundo componente, ou um terceiro componente aqui na história, que seriam como se fossem os fiadores, né? Que em inglês a gente chama de guarantor, né? Esses fiadores, eles também têm reputação. Então, a reputação de um fiador dá a ele a capacidade de endossar outras pessoas. Pô, que legal, cara. Sensacional. É. Sensacional. E isso inclui, né? É muito Inclui inclusivo. Inclusiva. Isso. E mais que isso, sem tirar a característica de trazer segurança a quem está cedendo o recurso, né? Porque se você não transmite essa segurança, você não vai ter recurso. É simples assim, né? Sim. Muito bem. Construímos aí a reputação de alguém, construímos aí a rede de apoio para esse alguém ter reputação, que muitas vezes ele não tinha. Vem o último componente, que é da onde vêm os recursos, né? Então, num primeiro momento, esses recursos de liquidez, eles vão vir das transações de dinheiro corrente, né? Então, um Pix, alguém que está com recurso disponível para investir, vai lá e cede esse recurso para que ele possa ser emprestado para essas pessoas que demonstraram ter reputação, que demonstraram ter histórico e que também vão começar a construir esse histórico a partir dali, né? Muito bem. Cedi esse recurso, se cria histórico, está tudo funcionando. Qual que é o próximo passo? Novas fontes de liquidez. E da onde podem vir essas novas fontes de liquidez? De qualquer lugar. Não precisa vir só de real ou de Pix, né? É tanto... Vê se meu raciocínio ele tá maluco. Por exemplo, se uma pessoa ela tem, por exemplo, uma quantidade de terras. Se essas terras tivessem, por exemplo, um código que passe por um blockchain, alguma coisa, e isso é algo real, algo validado por alguém, eu posso usar isso como um lastro nessa discussão. Sim. Não passa a ser só o dinheiro físico em espécie. Você tem ali um lastro. Você tem O ali próprio documento da terra, talvez. o documento da terra pode ser alguma coisa única, né? Que não precisaria ter ali um monte de órgãos reguladores que cuidam disso, mas você tem ali um código. Você até está falando de um ponto que se aplica até melhor para a ideia do cara que deu a garantia, né? O fiador na história. Também. Né? E faz todo sentido. É exatamente isso. Isso também é uma forma de tirar fricção, como a gente chama, no mercado de crédito. Por quê? O que quer dizer fricção? Fricção é qualquer coisa que está entre duas pontas. Ou seja, eu quero ir do ponto A para o ponto B. E aqui no meio eu tenho uma barreira para vencer. Isso é uma fricção. Não é? Quando eu vou para o mundo digital, qual é a beleza do mundo digital? Eu vou do ponto A para o ponto B na menor distância possível, o mais rápido possível. Se eu tenho uma garantia já digital, como você está mencionando, É nativa. ela é disponível imediatamente. É instantâneo. Eu não preciso de 400 carimbos, né? Ou de preencher 400 formulários para ela estar disponível, né? Então, isso sim é uma aplicação muito, muito viável da forma que você descreveu. Mas onde eu estava querendo levar é que o dinheiro que vem para emprestar também é digital. Né? E aí entra a criptomoeda na história. Aí entra a criptomoeda, que pode começar com o que a gente chama aqui de CBDC, Central Bank Digital Coin, ou moeda digital do Banco Central. Aí o pessoal que é purista de criptomoeda vai arrancar os cabelos, eles estão gritando nessa hora. Ouvindo. Agora... Falam assim, eles são loucos, eles estão quebrando toda a ideia de... Tô esperando alguém invadir aqui agora. Porque... Estão centralizando... Isso, mas o que tem que se entender é que a gente tem um endgame na história.
E a gente está construindo do mundo real para o mundo digital essa ponte. E aí a gente acredita na descentralização, acredita na desregulamentação, mas a gente sabe que para chegar lá, precisa passar pelas coisas como elas são hoje. Dá para criar a revolução, sair queimando cadeira, quebrando tudo? Dá. A nossa hipótese é que dá para ser gradual também. A moeda baseada nesse modelo de gestão bancária aí, de certa forma, um mediador, ela é uma evolução das criptos como a gente ouve por aí. Eu queria que você falasse um pouco pro cara de casa, porque a gente falou um pouco sobre Web3, falou um pouco sobre blockchain. Eu queria que você completasse o circuito falando um pouco sobre como que a criptomoeda se conecta nessa rede, né? Como é que a criptomoeda cresce na rede Bitcoin, enfim, na rede Bitcoin, na rede blockchain, e por quê, né? Por que acabou indo para o dinheiro e etc, né? Legal. Como a gente imaginou? Tem o Open Finance, tem uma rede de apoio. O que a gente vai começar a fazer do dia zero? Do dia zero. Independente de eu captar o dinheiro via criptomoeda. Todas as transações, todos os históricos, tudo que está acontecendo vão estar sendo registrados dentro de uma blockchain. Então, todos os históricos de todo mundo estão lá sendo registrados na blockchain. Ah, isso é criptomoeda? Não, isso é blockchain. Não tem dinheiro ali. É só transação, basicamente. Só informação. É isso aí. Só informação, né? O que a gente quer fazer é o seguinte, que esta informação ela se torne interessante para quem tem recurso. E que aí essas pessoas que têm recurso estejam dispostas a ceder o recurso delas baseado nestas informações. Então eu tenho aqui, dentro das transações financeiras, o que a gente chama de Financial NFT, né? Aí, o que é NFT, né? O que é Non-Fungible Token, o que é Fungible Token, a gente pode depois até, em algum momento, ir detalhando isso. Mas, em linhas gerais, é o seguinte, tudo que não é repetível, vamos dizer assim, o clonável, é non-fungible, que é único, né? Vocês sabem, aí, o pessoal fala de NFT e todo mundo lembra de joguinho. Sim, lembra de arte. Imagenzinha, arte. Imagenzinha, arte, tal. O que quer dizer isso? A espadinha que eu ganhei lá do joguinho, uma NFT de espadinha, ela é minha, não é de ninguém. Ela não é, eu não posso pegar ela e copiar para você. Ela é única, é um código único, aquela só usada. Se alguém for no joguinho e destruir essa minha espada, eu perdi ela mesmo. Não tem como eu recuperar, né? Porque ela é non-fungible. Non-fungible é não fungível. O que é fungível? Uma moeda, ela é fungível porque todas as moedas são iguais. Eu copio uma moeda igualzinha 1 milhão de vezes. Não fungível é aquela moeda da Copa do Mundo. Sabe aquela moeda da Copa do Mundo? Ela vem a moeda da Copa do Mundo e tem um número 17.412. Você vai colecionar, só tem ela. etc. Limitada. Só tem ela. Ela não limitada. Exatamente. Edição limitada. E edição limitada, às vezes, quer dizer edição única. Né? Ela é não fungível. Só tem ela. Né? Muito bem. Então, eu tenho as informações. E aí, eu tenho pessoas com recursos fungíveis, né? 400 bitcoins. Tá rico, hein? Tá bem. Tá bem. Né? Tem algum dinheiro. 400 Ethereum. Tem alguma coisa. Tá bom. Só que eu quero pegar um meio Ethereum lá e emprestar pro borracheiro que precisa de um pneu aqui no nosso mundo aqui real, não no mundo Matrix, né? O mundo Matrix, ele tem Ethereum, tem Bitcoin, tem um monte de coisa. Mas aqui no mundo real, a gente ainda come cenoura, anda de pneu de borracha e precisa dessas coisas. É isso aí. Então a gente quer viabilizar este mundo real a viver com um mundo
É virtual. Virtual. Trazer o dinheiro do virtual, que não é dinheiro virtual, que é dinheiro, e viabilizar coisas do mundo real. Cara, você estava falando agora, né? Eu até acabei de lembrar, né, de um estudo que eu vi do Sebrae, que falta de crédito realmente é uma dor de autônomos e pequenas empresas. Essa realidade já é nua e crua, né? E me lembrou também de uma pessoa que ganhou o Nobel, o Yunus, com aquela proposta de microcrédito, Da né? inversão da base da pirâmide. Da inversão né? da base da pirâmide. Sim. E eu queria entender como que essas coisas se encaixam. O microcrédito tem alguma coisa a ver com o que vocês estão querendo propor? Ou não? Porque o microcrédito, a proposta dele tá perto ali do empreendedor, da pessoa, para também apoiar ele de certa forma, não só com o valor, né? Não só com a parte financeira. Sim, tem 100% a ver. O que você está trazendo aqui é exatamente a nossa ideia, só que a gente está tentando colocar novos componentes que estão disponíveis hoje, que na época do Yunus Não não estavam. Né? Então, que componentes são esses? Eu já descrevi os principais aqui, né? Mas o ponto aqui principal é como eu tenho informação, como eu crio uma rede de suporte, né? Para essas pessoas obterem esse recurso e, o mais importante, como é que chega o dinheiro até essas pessoas, né? Então, como é que eu trago um recurso real. A gente não precisa trazer dinheiro de cripto. A gente está imaginando que, com o passar do tempo, Vai virar cripto. vai virar cripto. E A mais que isso, a fonte independente. O canal vai... É vocês que vão direcionar só, né? exato. Pode ser dinheiro do Pix. Não, o dinheiro do Pix e chegar na Não, pessoa que A interessa. proposta é muito legal. A proposta é muito legal porque ela tem muito a ver com democratizar o crédito, algo que é super complexo, principalmente no nosso país, né? Que tem Sim, um percentual... Tem uma quantidade de desbancarizados gigantes, muita gente no mercado informal. E essa coisa de você ser invisível é real, tá por é aí. real. Só não vê quem não quer, né? Então acho que é quase que um serviço de utilidade pública, né? De certa forma, né? Claro que o objetivo, no fim, Não, a gente vai ter um que objetivo gerar financeiro, etc. Mas é uma ideia sensacional, sensacional. E aí, só para ver se eu entendi a história, né? O conceito do negócio é usar a Web3 para que você consiga produzir, você consiga que o cara possa te disponibilizar as informações dele através do Open Finance. Então, disponibiliza os dados dele, você gera uma reputação. uma máquina de reputação ali para ele. Dessa máquina de reputação com métodos novos, né? Não os métodos antigos usando a mesma lógica de escoragem, etc, etc. Você cruza isso com ali garantidores, de certa forma, garantidores também reputados de alguma forma, né? E cruza isso com investimentos, com métodos de financiamento que são diversificados. Ou seja, a hora pode ser dinheiro físico, a hora pode ser criptomoeda, hora pode ser Real digital. alguma Real coisa digital. alguma coisa de garantia. Muito interessante, assim, isso é um... Você explicou melhor do que eu. Certamente as pessoas entenderam bem melhor contigo. Não, você acha. Você vinha bem pautado o negócio, assim. Eu queria que você falasse um pouco. Quando você fala sobre cripto, né? A gente estava contando a história toda aí, né? Do blockchain, etc. Eu queria que você falasse um pouco de criptomoeda. Falasse um pouco pro cara de casa se esse negócio é de comer ou de passar no cabelo. Porque a gente vira e mexe, encontra explicações diversas sobre o tema blockchain, sobre o tema criptomoeda. Aí você deu uma explicação de NFT que foi maravilhosa. Fala um pouco sobre blockchain e, se você puder, também cria o paralelo com o real digital, que eu acho que vai ser interessante. Legal. Tem um paradigma aí para se... Vamos lá. O Bitcoin, que foi onde nasceu esse mundo das criptomoedas, né? Ele foi construído com uma ideia de tirar
a necessidade dos reguladores dos fluxos financeiros. Então, para eu ter um fluxo financeiro entre pessoas, eu não precisaria mais de entidades centrais por onde passava esse recurso. Por quê? Porque como ele é uma carteira digital, eu tenho uma carteira digital, você tem a sua carteira digital, e eu tenho uma rede aqui por onde as nossas carteiras digitais transitam e não tem ninguém tomando conta dela. Aí o porquê que não tem ninguém tomando conta dela, aí você volta lá no minuto tal que a gente falou daqueles intermediadores e tal, dos mineradores e tal. Ok. O Bitcoin, ele só transitava valores, agora está mudando um pouco, até pouco tempo atrás. Quando chega, isso foi em 2008 para 2009 que nasceu o Bitcoin, e ele só começou a ganhar alguma notoriedade entre 2010 e 2011. Ali com o manifesto do Satoshi. Isso foi já em 2008 e 2009, o paper do Satoshi, o famoso paper, né? Subvertendo o mercado, vamos romper o sistema bancário mundial. Né? E a primeira... Por isso que a gente está falando que provavelmente vão querer. Alguém vai invadir aqui dizendo, não, a bandeira. Não, mas calma, não gente. Fala a gente assim é amigo. Intermediação de criptomoeda. A gente é amigo. A gente é revolucionário também. Assim que tem os agilistas, né, Zé? Não, o Square não roda assim, vai aparecer. Manifestuário. Exatamente. Inclusive tem uma curiosidade, né? O Satoshi, na primeira... Porque toda máquina tem que dar uma partida, né? Você tem que ir lá e dar uma partida na máquina. A blockchain acontece exatamente isso. Tem o primeiro bloco. Alguém faz nascer o filho, o primeiro bloco. No primeiro bloco, quando o Satoshi foi lançar o Bitcoin, ele pegou o jornal britânico, a notícia da capa, e registrou na blockchain para comprovar que ele tinha iniciado naquela data, naquele dia. Como fazia... A gente não tem aquela história do cara... refém, né? Tirar foto. O Satoshi fez a mesma coisa. Se você for lá no primeiro bloco do Bitcoin, tem lá em hexadecimal a notícia do jornal. Que legal, cara. Que era uma notícia contra os bancos ainda, que era bem... Ele esperou o dia, né? A crise. Eu acho que ele esperou, sim, porque tava ligado com a crise do Lehman, era consequência da crise do Lehman Brothers. Mas aí ele já iniciou assim, né? Mas muito bem. O Satoshi era um revolucionário. Grupo. Um grupo. Ninguém sabe quem é. Se é uma pessoa, são várias. Persona. A carteira dele ninguém tá mexendo. Então, acho que... Não sei se ele tá disponível, se ele tá esperando. Cara, se alguém mexer naquela carteira do... Ele entregou para alguma pirâmide. O mundo vai... É uma revolução, cara. Isso é uma revolução. Mas beleza. Aí, logo em seguida, lá para 2012, 13, vem o segundo cara mais importante, que é o Vitalik, né? Que ele vai criar a rede Ethereum junto com um monte de outros co-founders, alguns deles famosos, né? Até hoje. Só que, já na ideia do Ethereum, já não era só transação de dinheiro. Ele também envolvia processamento de informações, que tem mais a ver com o que a gente está propondo aqui. Então, não é só uma transação monetária entre as partes, né? Muito bem. Começou com a transação monetária porque tinha a ver com uma garantia. Tem que começar junto. Como tem relação com a garantia, talvez o dinheiro tenha essa pegada de um pouco de garantia. Essa natureza, né? Ou pelo menos naquela época. Talvez hoje a informação tenha ganho mais relevância. Isso foi... Porque o Ethereum já foi para 2014, não foi? Isso. É que começa um pouquinho antes, né? Eles começam a idealizar e lança ali 2013 para 2014. Começou a ganhar volume. Isso, começa a ganhar alguma notoriedade. Muito bem.
Aí depois tem a história do DAO Hack, tem um monte de histórias bem interessantes aí. Aí quem quiser saber bastante história interessante aí dessa época, tem o livro Cryptopians, que é um livro assim que conta as histórias. Legal. Tipo uma novela, tipo assim... Alguém ainda vai fazer uma minissérie do Cryptopians, porque é muito... Você vai ver que assim, onde colocam as pessoas, próprios seres humanos, mesmo para fazer tecnologia, vai ter treta. Vai ter treta. Única certeza. Tem gente catando mulher do outro, não sei o quê. Infelizmente... Infelizmente tem essas coisas, né? Egos monumentais que não cabem na sala, e isso levando as pessoas a tomarem decisões de sair, de não sair. Tá vivo? Vai morrer? A gente falou de treta, ele já... Falou em catar. Ele lembrou das histórias Falou entre em catar a vocês. mulher do amigo. Ele começou... Caramba. É louco. Que estranho isso aí, meu. Garganta um pigarro aí, né? Rapaz. Dá uma ajuda aí, cara. Muito bem. Obrigado. Mas voltando aqui para Ethereum... Vou procurar o Cryptopian. Isso, Cryptopians, tá? E o nome é legal, né? Cryptopians. O Topian, né? O tópico e cripto, né? Muito bem. Então, quando a gente junta aí o Ethereum já pensando como se fosse uma máquina computacional, já a coisa ganha uma categoria interessante. Os puristas de Bitcoin não gostam. Eles são voltados, assim, falam, não, isso está subvertendo as ideias e tal, ok. Mas isso isso aí papo para muito episódio, né? Os extremistas, né? Sempre tem. Mas é legal. Os fundamentalistas, vamos chamar assim. Eu acho que é mais fundamentalista do que extremista, né? É legal pro cara que tá em casa entender que um projeto de cripto, ele não necessariamente é um projeto monetário. Ele é um projeto de processamento de um incremento de coisas. E da onde vem o valor? Ele pode ser monetário ou pode ser dado, né? Da onde vem o valor? Quem disse que o Bitcoin hoje, né, fica registrado no episódio, está aí por volta de $27 mil. Alguém que vai assistir isso no futuro, talvez vai falar, agora é $2 ou agora é $1 milhão. E a pessoa vai ficar triste ou feliz conforme a direção do que aconteceu no futuro, né? Mas quem que atribui esse valor? Não tem, né? Não tem, é o mercado. Não tem. E aí o que as pessoas pagam, né? Exato, é valor de mercado. Se dispõe a pagar... Tem gente que fala que isso é um esquema falacioso, né? Que é tipo uma enganação. É uma teoria. Mas se alguém está vendo valor naquela transação em armazenar aquele ativo digital, ele está pagando por isso. Então o preço está vindo dessa sensação de utilidade, né? Em economia a gente fala muito de curva de utilidade, né? Quanto que eu estou vendo aquilo de útil ali. Por que eu estou falando isso? Por causa do real digital. Então, quando eu tenho uma criptomoeda num determinado valor pelo mercado, o real digital, que usa a mesma estrutura de blockchain que um Bitcoin usa, que o Ethereum usa, que um Cardano usa, né? Tem aqui um outro elemento que não participava desses três anteriores, que é uma entidade, que aqui, no caso, seria o Banco Central, que fala assim, eu regulo o valor disso aqui. Eu garanto o valor disso aqui. Agora os revolucionários piram, né? Porque o manifesto... E os conservadores comemoram. E os conservadores comemoram, verdade. Agora eu consigo usar. Isso. Agora eu confio. Isso. Porque eu tenho alguém que diz que esse meu ativo digital aqui, ABO... Tá lastreado, de certa forma. AB0, 12, F... 4, 7, que é os códigos, né, o hash digital. Garantido. O Banco Central, eu entro lá,
jogo o meu realzinho digital. O Banco Central fala assim, existe, eu pago isso aqui. Tem R$1 milhão aqui no meu real, na minha carteira de real digital. Chá comigo. Você vier aqui, eu te entrego uma mala de R$1 milhão. Você vier aqui, você me transfere esse ativo digital, eu te dou uma mala de R$1 milhão. Que é uma coisa física, né? Alguém vai se interessar em transformar isso em físico? Acho improvável, né? Porque o valor aí está até exatamente em listar digital. Sim. Agora, desculpa te cortar, Renan. A criptomoeda em geral, né? Especificamente o Bitcoin, tem lá aquela coisa ele vai ter um limite, né? Então tem a lógica de emissão das moedas. De emissão das moedas. Aí tem tudo que tá no manifesto ali de que o cara não pode gerar aquilo para sempre, apesar de que 100 anos é muito tempo, né? E a gente sabe que governos em época de guerra e etc. imprimem moeda à medida que é necessário. Exatamente. E tem essa lógica aí em torno disso, tá? Que eu não sou economista, não sei se isso de fato é o... Mas o fato é que existe esse discurso, né? Sim. E aí você pega a criptomoeda, que tem todo esse discurso de que ela é limitada, etc., e que um dia ela vai acabar, e por isso o valor dela é consistente e ela não é vinculada a ninguém. E aí você olha para o real digital, que tem um intermediador, o governo brasileiro, ok, que dá o lastro para isso, mas que ao mesmo tempo, se você comparar com o Pix, qual é a diferença? Né? Que você recebe teu dinheiro hoje, seu salário, né? É de forma digital, você transfere para o Renan de forma digital, assim, qual é a diferença? O que muda para quem recebe um Pix hoje em dinheiro fungível, né? Boa. Pro real digital, que eu não sei, o real digital é fungível? É fungível. Até o que ele falou, né? Fungível. A tecnologia tem que girar uma coisa ali que agregue, né? De diferente. Pro usuário final é a mesma coisa, se for ver, né? Qual que é a diferença, né? Para 99% das pessoas, é indiferente ser Pix ou ser real digital. Tá? Certo, e o outro 1%? O que ele está vendo de diferença no real digital? Né? O real digital, ele até é classificado, até pelos próprios responsáveis pela construção dele, né? Pela estruturação dele, como o Pix dos serviços financeiros. O que eles querem dizer com isso? Né? Eles querem dizer que, além da função moeda, eu posso ter programabilidade no dinheiro. O que é programabilidade? É uma habilidade de programar coisas. Criar regras. Exatamente. Então eu posso, por exemplo, criar um real digital exclusivo para a educação dos meus filhos. Então eu crio essa moeda. Ela está baseada na origem com algum dinheiro real. Ela pode, eventualmente, até ter algum rendimento associado, baseado em algum título que o Banco Central disponibilize, mas que o uso dela vai ser só para a educação dos meus filhos, por exemplo. Então, eu não consigo sacar essa moeda para outro uso. Como você associa isso? Na programação, porque ele vai ter um smart contract associado na moeda. Então eu tenho... só consigo transacionar para um determinado fim, por exemplo. Tá, mas aí o determinado fim, por exemplo, vamos tentar agora ir para a prática. Tornar palpável. Vamos lá, eu tenho o Gabriel e a Luísa. O Gabriel tá com 9, a Luísa tem 4. Aí Sim. eu tenho lá um real digital. Eu falo, eu vou pegar essa grana aqui e vou investir no Gabriel para a faculdade dele, por exemplo. Então eu determino que aquele dinheiro ele fica só para isso. Chegou lá a época da faculdade do Gabriel, vou pagar por isso. Aí só posso fazer com players que aceitam o real digital, certo? Que tem que vão estar associados nessa programação, por exemplo. Vai ser uma instituição de ensino, alguma coisa do gênero. E como que esse player ele consegue movimentar esse real digital na programação ele recebeu o dinheiro dele. Ele pode movimentar ele por movimenta. Entendeu? Que é a programação.
Né? O que você quis fazer com isso? Vamos supor, a gente quer estar acompanhando nossos filhos sempre. Mas você está fazendo isso porque se um dia você não estiver aí, você não quer que aquele dinheiro seja desviado para outro uso. Né? Sim, sim. Então você não quer que aquele dinheiro vá ganhar uma outra direção que não aquela, porque aquilo é uma coisa que você valoriza. Né? Então você fica sossegado. Fala assim, não, eu tenho o dinheiro programado para isso. Ele não vai ser usado para outra coisa. Ele não vai ser usado para as festas. Não que não pode... Bebidas e mulheres. Isso, ele vai ser usado para educação. Ah, mas meu filho não quer educar. Então ele vai perder esse dinheiro. Né? Então, é isso que você queria. Você quer garantir. Isso é uma das aplicações. Pensando em vocês ali, no modelo de negócio lá de Land, por exemplo, você, imaginando, você tem... o cara foi buscar um investimento com vocês, um empréstimo, enfim. Para um fim, você conseguiria, por exemplo, programar que ele usasse só para aquele fim. Sim. Você conseguiria, sei lá, direcionar a forma como ele vai... o fluxo em que ele vai poder dispor do dinheiro, esse tipo de coisa seria programável ali. Eu vou dar um exemplo bem simples, assim, até associado com esse nosso anterior. Vamos supor que eu seja um lojista, eu topo ser garantidor de um empréstimo para você, só que você tem que usar esse dinheiro que emprestei na minha loja. Interessante. O pessoal já gostou, já vai... Ó, telefone da Delane. Né? Logo a gente vai lançar. Então, já é uma fonte de financiamento. Mas não faz sentido. Sim, total. Eu tô garantindo você, Total. mas você tem que gastar comigo. Ah, mas você tá restringindo. Não, a opção é da pessoa. Se ela não quer que eu seja garantidor, traz outro garantidor. Não tem problema. Aí você gasta se você quiser. Né? Sim. Então, o ponto aqui é associar regras que sejam de bom senso, né? Que façam sentido na história. Né? Adicionalmente, o real digital também vai estar associado com títulos públicos, rendimentos. Tem uma série de produtos financeiros que vão ser viabilizados através do real digital. É um negócio assim que a gente vai falar bastante nos próximos meses. Caramba, muito legal. Bastante. Sensacional mesmo. Né? E, cara, assim, a gente tava falando justamente sobre a questão da DLN de, sei lá, prover ali créditos e tudo mais, né? Você conseguir criar regras. Isso tem a ver com smart contracts, né? Sim. Eu acho que seria legal você tentar dar uma passada. O que seria esse smart contract? Né? O que ele revoluciona no nosso mundo comum? O conceito de smart contract, ele está relacionado com a ideia de automação, de uma maneira geral, né? Automação do que quer que você queira, né? Então, o Ethereum, que é uma moeda digital, que tem no seu nascimento o conceito de smart contract, o conceito inicial dele, né? O que se queria viabilizar com isso? Qualquer tipo de ligação lógica, né? Qualquer tipo. Então, por exemplo, eu posso ter contratos que fluem entre certos pontos sempre. O dinheiro entre esses contratos. Só que eles não precisam ter uma iniciativa humana para fluir. Por exemplo, eles podem ter regras de datas, eles podem ter regras de eventos, né? Então, por exemplo, quando fulano pagar esta dívida, transfira X% da comissão para Beltrano. Isso é um smart contract. Então, não vai precisar ter uma pessoa ali dando baixa no time e fazendo a transferência para o outro, entendeu? Que já vai estar tudo no código. Não precisa ter ninguém. Já tem vai automatizar. Regras ali, né? Já tem isso. de regras. E regras do que você quiser.
tá? Então você pode bolar as regras mais loucas, o contrato vai ser executado. O pessoal de blockchain, de cripto, eles são tão alucinados com essa ideia que até bug eles acham que tem que fazer parte da história. Tipo, não, mas bug é bug. Sim, mas dentro de uma ideia de contratos autônomos, o bug é a lei. Sim. Desde que ele esteja escrito. Né? Aí você fala assim, não, mas ninguém queria aquele comportamento. Então aí entra a história do DAO hack, que foi um bug que aconteceu, que permitiu para uns hackers tirarem recursos da rede Ethereum lá em 2000 e bolinha lá, acho que foi 16, isso. E que teve altas discussões na rede, falou assim, não, mas se o hacker conseguiu, ele conseguiu dentro das regras do código. Eu falo, não, mas tirou um dinheiro enorme, e isso vai tirar a sustentabilidade da Ethereum e a Ethereum vai deixar de existir. Aí não. Aí não, aí foi demais. Aí eles criaram o quê? Um fork. Eles criaram se fosse uma bifurcação da rede Ethereum e começou a existir o Ethereum e o Ethereum Classic. E a Ethereum Classic existe até hoje. Ele fez uma bifurcação e tem até hoje a Ethereum Classic. Ela tem negociação, obviamente não nos volumes da Ethereum. E com um bug lá. Com um bug lá, né? Depois eles resolveram de outros jeitos lá. Teve uma migração de recursos do que o hacker pegou. Aí eles começaram a bloquear as contas para o hacker não conseguir sacar o dinheiro. Então teve... É bem interessante. Cryptopians conta tudo isso. Vão achar que eu sou coautor. Computer, aí vai ter lá embaixo, Computer World, como referência. Eu quero trazer outra perspectiva, porque nós falamos bastante sobre como a sociedade pode consumir esses tipos de situações, produtos e por aí vai. Mas olhando sobre outra ótica, que é a ótica da Deland, porque... Se a gente olha as empresas de escala exponencial, como, por exemplo, o Uber, que é uma empresa de mobilidade, mas que não tem nenhum carro, o Airbnb, que é uma empresa de hospedagem, mas que não tem nenhum hotel, como que a Deland se beneficia nesse processo como um todo? Onde que está o dinheiro para a Deland ganhar? Onde que se monetiza essa discussão? Então, antes de falar da monetização da Deland, eu queria falar uma coisa que tem bastante a ver com isso, que é o seguinte... Tem toda uma rede de pessoas na sociedade atual que começou a viver desses sistemas novos monetários de economia viabilizados pelo Uber, por iFood, etc. etc. A Deland também vai utilizar essas informações que essas redes disponibilizam para poder também criar reputação. Então, alguém que vive de Uber, ele tem um fluxo de dinheiro. E ele tem uma capacidade de pagar e de captar dinheiro. Então, a gente vai utilizar isso também. A gente acha que isso também é importante, como criação de reputação. Né? Mas, aonde que a Deland vai monetizar? Né? Então, a gente vai ter fluxos monetários, né? Primeiro, das pessoas que estão buscando recursos. Segundo, das pessoas que querem disponibilizar os recursos. Né? Como isso tudo vai fluir de uma maneira digital, os custos transacionais tendem a ser mínimos. A gente imagina que, a partir de um determinado volume de transações, a gente vai conseguir capturar uma pequena parte disso que poderá se transformar para sustento da própria rede de Deland. Dentro da ideologia, né, Web3, né, e dos criadores das moedas descentralizadas, a gente imagina que isso poderá um dia chegar, a gente sabe que isso não é rápido, até um sistema autônomo de análise de crédito. Rede de Deland. Por isso que é Deland, Decentralized Lending. Muito legal. Então, o que isso significa? Isso significa que até os próprios fundadores da Deland
que hoje sou eu, o Lício e o Fernando, e mais uma equipe incrível que está junto da gente, né? Que senão a gente ia ter que ficar fazendo aqueles letreiros aqui, né? Mas que... Os créditos. Pois é, né? Essa rede não vai depender da gente. Ela vai poder existir ela vai ganhar vida sozinha. de certa Isso. forma. E as pessoas vão votar. Isso daí entra um outro conceito que, né, que é o Decentralized Autonomous Organizations, que são as organizações que funcionam na base do código, pegando os smart contracts, só que num nível extremo. Né? É como se eu criar... a coisa mais próxima que a gente teria da ideia do exterminador do futuro. Né? Que você solta o bicho lá e ele vive sozinho. É mais ou menos essa ideia. Ela cria uma forma e ela vive sozinha. É um mercado gigante. É um nicho que hoje não é atacado, né, por esses gigantes, né, os grandes bancos não abocanham essa fatia do mercado olhando para desbancarizados, etc. Os grandes bancos, eles não vão ter interesse imediato nisso. Que é um nicho muito pequeno, talvez. Né? Mas mais que isso, os revolucionários acreditam que isso termina com os bancos. Eu sou um pouco mais conservador, eu acho que assim, acho que eles não terminam, mas eles tiram bastante influência. Sim. E aí eu acredito. Eu acredito que eles reduzem muito a influência. Porque hoje você vai para um banco e você abre a conta num determinado banco. Às vezes você teve que abrir a conta naquele banco, você não tinha opção. Isso é o que a ideia de descentralização quer tirar da frente. Fala assim, não, você tem opção. Você tem uma opção aqui, que não depende de nenhuma instituição. A gente tem que tornar isso viável e real. Não, e eu não acredito realmente em desmaterializar instituições como essa, etc. Mas eu acredito sim que é uma grande baleia e que peixes pequenos vão abocanhar pequenos pedaços e vai sobrar alguma coisa. Não, agora, e os peixes pequenos vão ficar mais gordinhos. Vão ficando maiores e abocanhando pedaços. Até porque hoje é um nicho. Amanhã pode ser que seja um filão. Porque é um movimento gigante e ninguém sabe onde esse negócio vai parar. E a própria economia cresce, né? Pois é. A própria economia continua crescendo. Né? Dentro de uma visão positiva de evolução, né? A gente vai ter mais pessoas consumindo produtos mais sofisticados, com mais poder aquisitivo. É isso que a gente tem que, né, mentalizar. Sim, sem dúvida. E realmente eu acho que tem ali uma preocupação, que os caras têm que ter mesmo de que as coisas vão mudar e estão indo mudam para melhor. Elas vão se adaptar. As instituições grandes vão se adaptar e elas vão fornecer formas diferentes para poder, entre aspas, concorrer com essa nova realidade. Uma das apostas do Nubank é que conforme a população for ficando mais velha, as pessoas mais novas que estão chegando, elas têm um consumo diferente. E isso muda totalmente o comportamento desse conservadorismo que a gente está discutindo. Por exemplo, se você pegar hoje um jovem, um adolescente de 17, 18, até mesmo já um adulto ali de 20 anos, esse cara nunca foi num banco, não sabe nem o que é passar numa catraca, numa roleta giratória ali. Então, acho que com o tempo, de fato, esse é um movimento natural. Assusta, mas é interessante. Mas você é novo, acho que você se assusta menos do que o pessoal que tem recurso e fica lá, my precious. My precious. Não quero saber mais do banco. Não, e se você pensar que ainda assim, né? A gente estava falando agora há pouco, né? O lado negativo da história. Porque assim, a falta de conhecimento, a falta de você pesquisar sobre o assunto, etc. O cara não tem uma visão do que é uma criptomoeda, de como funciona a carteira digital, como que funciona
o processo de construção da chave, que não vai mudar, etc, etc. Aí acontece situação dessas de você ter uma pirâmide onde o cara, que aconteceu recentemente aí em algumas ocasiões, como o mercado de criptomoeda é um mercado que tem muitas oscilações, por motivos óbvios, é um mercado ainda de muita especulação. Os caras usam disso para vender uma estrutura de pirâmide aí que o cara vai, passa as cripto pro cara, dá acesso da carteira dele pro cara usar. Do mesmo E jeito aí que tem o golpe do Pix, né? É, É a mesma coisa. Não tem nada a ver com criptomoeda. Tem a ver com falta de educação, falta de preparação, com usabilidade ruim. Né? Na verdade, aqui a gente está falando de um problema de usabilidade. Se você, até o Pix, se você for parar para pensar, por que alguém consegue fazer um golpe no Pix? É estranho, né? Fala assim, alguém liga, faz aquelas ameaças de telefone, fala, faz um Pix agora. Né? Aí a pessoa faz o Pix. Ou alguém empresta o celular com a tela do Pix aberta, alguém vai lá e faz o Pix. Tudo isso é educação. Tudo isso também é educação e usabilidade. Né? A usabilidade é o quê? Impedir de a pessoa fazer uma coisa que ela não queira fazer. Criar ferramentas aí para isso também. Né? E então, assim, pirâmide, independente de ser cripto, Pix, pirâmide existe desde a época do Ponzi, né? O Ponzi é o primeiro que ficou famoso com o nome dele, que ele fez o primeiro. O que ele prometia? Que sempre você iria ganhar, certo? Não existe nada no universo que você pode criar um mecanismo que sempre alguém vai ganhar. Porque aí vai chegar em algum lugar que vai esgotar o recurso e aí por isso que aí a ideia de pirâmide, aquilo desaba, aquilo cai. E tem uma lógica, né, do ser humano para isso, né? Que eu já ouvi falar de acima do domínio da mão santa, né? Você vai acerta, tem a coisa lá, você acerta 10 cestas, por exemplo, na 10ª você nunca mais vou errar. Você acha que nunca mais vai errar. A probabilidade está contra você agora. Sim, ela está totalmente contra você. E no esquema de pirâmide, quanto mais gente entrou na pirâmide, mais chance do próximo ficar com a conta. É verdade. Né? Porque tá acabando o número de pessoas que podem entrar na pirâmide. Então, a pirâmide ela é um vírus que ela vai comendo o corpo. Na hora que acaba o corpo, o vírus morre. Então, ele tem que encontrar corpo para ir comendo. Só que uma hora o corpo acaba. Né? Verdade. A criança morre. Então, infelizmente, as pessoas associam uma transação de criptomoedas com a ideia de que isso é coisa de golpista, isso é coisa de gente que vai roubar seu dinheiro e tal. Não. Tudo que é instrumento de tecnologia pode ser usado positivamente ou por um golpista. Isso não tem a ver com a tecnologia em si, tem a ver com quem está usando. Por isso que eu falo que é questão também de usabilidade, né? Então, se você acredita em certas coisas, você vai acreditar, seja cripto, seja Pix, seja dinheiro em papel, seja qualquer coisa. Você vai estar vulnerável de qualquer jeito. Você vê o mercado de cripto, é um mercado consistente. Enfim, tá aí. Tem muitas oscilações. Mas é um mercado que... A gente estava falando agora, antes da gravação aqui, de um amigo que ganhou, até agora ganhou grana. Sim. E muita gente perdeu. E muita gente perdeu. Ele ganhou... Ele já ganhou e perdeu muitas vezes, mas... na média... pelo tempo que ele tá nisso também. Não realizou nenhuma perda. Segurou nos momentos de baixa, essa é a verdade. Sim. E moedas consistentes, sempre entendendo o projeto também, né? Nunca comprou nada que ele não entendesse o projeto. Exatamente. Isso é muito importante, né? Quando o cara vai comprar uma criptomoeda, ele precisa entender o projeto da criptomoeda, né? E ninguém tem paciência, né? O que eu preciso... Você entende o que aquilo faz? Porque se você não entende o que faz, como que você acredita nisso? Aí você bota teu dinheiro em quê, né? Aí você vai nas especulações por aí, né? É a mesma maneira de um fundo de investimento.
É a mesma coisa. Você vai na XP lá, o assessor fala assim, não, invista na empresa XPTO, que tem um fundo de renda fixa, eles vão pagar em 3 anos Z%, né? Aí, passa 2 anos, a empresa quebra. Acabou. Perdeu. Agora, o assessor foi golpista? Não. A empresa foi golpista? Não. Isso aí foi uma fatalidade, neste caso específico. Mas existe risco. O que você tem que fazer? Estudar, saber que aquilo tem risco, que não tem, se você está disposto a correr aquele risco. Isso é coisa de economia. Tem o momento que a gente vai passar de redução do volume de bitcoins, né? Ano que vem. É o halving. E aí tem a previsão de crescimento da cotação. A criptomoeda, o valor dela advém no conceito da criação dela de escassez. Né? Aí o pessoal que estuda economia sabe, oferta e demanda. Né? O que quer dizer oferta e demanda? Se eu tenho menos oferta de alguma coisa, na proporção eu passo a ter mais demanda por ela. A partir do momento que eu tenho mais demanda por alguma coisa, ela valoriza. Né? Então, o conceito intrínseco é simples. Certo, mas o que eu faço Bitcoin? Eu consigo escovar os dentes com Bitcoin? Não, mas você consegue comprar escova. Então, então o lance é, compra escova enquanto o Bitcoin vale. Aí você consegue escovar seus dentes com ele. Boa. Não, e mais uma vez, assim, eu acho muito legal a forma como vocês estão encadeando os conceitos, né? Olhando para o conceito de Open Finance, conectando com Web3, conectando com criptomoeda, esses modelos de financiamento, acho que isso é uma coisa que eu apostaria. Né? Obrigado. Acho que a gente também acredita muito nesse conceito, a gente confia que ele vai se desenvolver. Sabemos que é um processo, tem desafios, vamos ter barreiras a vencer, algumas coisas também eu penso que vão colaborar positivamente para que elas aconteçam, porque a partir do momento que as pessoas veem valor, elas começam a usar, a partir do momento que elas começam a usar, aquilo ganha demanda, relevância, e aí a gente vai ter colaboração para as próximas evoluções que a gente imagina. É uma disrupção, né? Acho que são ondas, né? São ondas. O que eu acho interessante é que ela sai de uma discussão que ela não é só conceitual e ela não é simplesmente uma discussão de eu tenho aqui um caminho que é o hype, né? Porque sempre quando a gente pensa nos hypes, por exemplo, aconteceu com o metaverso, aconteceu com outras situações, é sempre, todo mundo tem que surfar a onda, senão tem aquela síndrome de, não posso ficar de fora. Sim, e o nesse FOMO. Exato. O FOMO da vida. E nessa discussão aqui, ela não é uma discussão de não posso ficar de fora, é algo realmente palpável. Vocês estão conectando o ecossistema, a necessidade das pessoas de fato terem crédito com uma tecnologia que produz escala, usando o conceito de que, cara, eu não preciso ter aqui uma pessoa cuidando disso para as coisas acontecerem, né? O próprio sistema, ele faz com que essas conexões garantam a evolução. Então, assim, você sai do aspecto teórico de uma discussão que ela não tangibiliza, porque é muito difícil você tangibilizar esses conceitos, e passa a ser, de fato, um movimento que gera impacto, né? Gera impacto para a sociedade. Muito legal, cara. Muito legal. Tem algumas coisas que a gente não explorou muito aqui na nossa conversa, mas que são parte básica, como, por exemplo, para a gente fazer uma classificação, né, de reputação, usar muito machine learning, usar muito inteligência artificial. Não é uma série de componentes que você tem que saber juntar para mágica acontecer. Isso. Esse era o caminho que eu queria explorar com um pouquinho aqui, porque assim, você já produziu diversos negócios, desde ouvindo aqui a sua trajetória, desde produzir o código e lá meter a mão na massa, depois com o apoio, levando o seu produto para fora, fez uma saída, fez uma segunda saída, então teve toda uma construção.
E aí quando você vem para um terceiro negócio, se você puder explorar, claro, quais são as capacidades que estão instaladas? Quais são as capacidades que estão instaladas aí nessa construção em relação a perfil de time, as pessoas? Como que vocês estão enxergando essa junção para conseguir construir isso? Por exemplo, você é um cara que tem um aspecto técnico, tem um aspecto empreendedor, aprofundou no assunto, como você falou, né? Junto com o Fernando, você é o cara que consegue aprofundar no técnico e trazer um embasamento, e o Fernando tem a simplicidade e consegue trazer isso para o aspecto de facilidade, que fala a língua de todo mundo, mas não são só vocês dois, né, que fizeram essa construção. Quais são os perfis que tem por trás aí para garantir essa construção aí? Muito legal. Bem, em primeiro lugar, os data scientists, né? A gente tem excelentes data scientists que vieram lá da construção da AMI, por exemplo. Legal. Né? Um deles, inclusive, que é o Fred, a gente escreveu o paper do que é The Land. Esse paper, a gente está disponibilizando ele agora, né? E ele vai ser apresentado agora no Banco Central, vai ser como se fosse o lançamento oficial desse paper, dos conceitos, que eu já apresentei aqui. Então, quem quiser dormir mais rápido, depois a gente passa o link, a gente põe o link do A paper. gente põe na descrição. Isso. Aí depois você lê, já dorme mais rápido. Então, né? Mas, é legal, assim, vocês estão abrindo o conceito mesmo para que, de fato... Sim, a gente acredita que estar aberto, a ideia de open source, a ideia de Creative Commons, né? Que, na verdade, você se expor a ser criticado, e isso inclui este podcast. Dar a cara a tapa. Sempre fala Ele sobre pode isso, criticar. Né? Ele falou besteira ali no minuto tal, não sei o que, não tem problema. Vamos melhorar, eu vou corrigir, vou melhorar. Eu vou fazer melhor a próxima, né? Agora, se você olhou o todo e falou, faz sentido, eu já estou realizado. É isso que a gente pensa com o paper. A gente dedicou horas e horas e horas àquilo. Então, aquilo não está tão vulnerável assim. Ele já tem uma consistência. Uhum. Ele pode ser mais consistente? Lógico. Sempre. Sempre a gente pode construir algo e tornar aquilo mais consistente. A própria ideia de código aberto, a própria ideia de smart contract embute isso. Porque na blockchain você expõe o seu código. Sim. Eu acho isso muito foda. A gente tá falando isso também antes da gravação, aí a gente acabou fazendo um papo longo aqui antes de gravar, né? Cara, eu acho que assim, o que é transformacional é de fato você criar algo que é a base para outras pessoas trabalharem. Assim, é menos sobre o paper estar certo. Sim. Mais sobre o primeiro bloco da coisa, é o movimento. Isso. É o primeiro movimento. O primeiro movimento, ele não precisa necessariamente ser o seu melhor passo. Provavelmente o seu primeiro passo da vida não foi o seu melhor. Não, certamente não foi. A gente... Né? E aí você provavelmente caiu e etc, não importa. A questão é, você abre esse negócio para uma infinidade de pessoas em perspectivas diferentes, em culturas diferentes, poderem olhar para aquilo e dar a sua característica. Você torna aquilo algo que você mesmo não consegue imaginar o que vai ser no fim. Caso de uso ali, né? A gente fez uma série de simulações, aí entrando aí no Technicase, né? Eu estava falando do Fred, né? Como o primeiro componente de equipe. A gente fez uma série de simulações econômicas para saber se a coisa para de pé. A gente pegou... E é tudo código Python. Tudo código Python. E a gente planeja abrir isso para outras pessoas fazerem as mesmas simulações que a gente e chegarem a conclusões idênticas ou não. Ou divergentes. E aí, se não forem idênticas, voltar isso para nós e a gente aprender com isso. E a comunidade cresce. E a gente cresce. É isso. Né? Não, o outro chegou mais rápido que eu porque eu entreguei uma parte pronta. É verdade.
Ele chegou mais rápido que eu, porque eu já construí 70%, 80%. Ele pegou e construiu do 80% para o 95%. Ele gastou menos. Gastou só 15%. Certo, mas talvez se ninguém tivesse feito nada, ninguém ia chegar no 95%. E a gente conseguiu chegar conjuntamente. Eu ganhei aqueles 15% que talvez eu não tenha tido a capacidade de perceber antes, sozinho. Né? Então, aqueles 15%, por mais que é menos do que os 80% que eu entreguei, também eu ganhei. Né? Então, isso... Mas tem um ponto legal nessa análise, porque a gente sempre brinca também. Quando você está fazendo uma casa, a fundação ela é mais que 30%, 40% toda a parte da casa, né? Ou seja, tudo que você fundamenta antes de você construir a casa é seu alicerce ali. Então, por mais que venham depois e construam casas, construam o que for, cara, eu conheço do alicerce. Mais andares, etc. Eu sei o que tem por trás, né? Igual meu tio, ele construiu muita casa, né? E aí, cara, aquela casa ali, o cara não sabe se sobe mais 10 ou 15 andares. Eu sei. Sobe, ela aguenta. Porque fui eu que fiz a fundação. Eu sei Então o que tá lá embaixo, Exato, exatamente. esse é o ponto. Exatamente. Põe carga aí que vai, né? E é nessa linha, por mais que vocês não tenham feito os 15%, cara, eu sei o que tem aqui e eu sei o quanto esse negócio pode explorar além do que o pessoal fez, né? Sim. E aí, adicionalmente, a gente tem também uma equipe de economistas. Eu sou economista também, né? Mas eu não sou só economista. Eu sou mais um tecnólogo que evoluiu para economia do que um economista puro. E essa é a minha unicidade, é o que me torna único. Mas eu também preciso do cara que ele pensa só economia. Então a gente tem aqui o Gabriel, que é um ultra economista, PhD, que ajudou a gente na construção desse paper. Com mais o irmão dele, que também é economista, que eu trabalhei junto nos projetos na área educacional, que é o Ricardo. Então, assim, mais cabeças pensando juntos, melhorando. Aí, a gente tem, obviamente, o CTO, que é sensacional, né, para ganhar escalabilidade e que logo a gente vai precisar suportar volumes que a gente nem imagina, a gente espera que venham, né? A gente espera chegar nisso. Vamos ver. Né? Com certeza. E gente de operação, de construção do produto, né? O produto ele precisa ser bem construído, ele precisa ser bem modelado. Então aí a gente tem lá também pessoal de produto, pessoal os devs, uma série de devs de altíssima capacidade. Tá muito feliz com todo mundo lá. Oh, muito legal. Fantástico. Muito legal. Eu queria guardei um pedacinho do episódio. A gente já tá aqui há quase 2 horas. Pô, Tudo já 11 isso? e meia. Não é possível. É verdade. Boa, né? E eu queria Não que você é falasse um pouquinho. A gente explorou bastante o business. Eu tô apaixonado pelo business, de verdade. Apaixonado pelo negócio de vocês. E eu aprendi pra caramba sobre blockchain, sobre criptomoeda, sobre o conceito de Web3, aprofundei bastante aqui. Uma aula. Foi uma aula de verdade. Mas eu queria que você falasse um pouco, voltando agora para a tua veia empreendedora, você tá na Endeavor desde 2002. Eu queria que você... No peito. Você falasse um pouquinho da tua história na Endeavor, mas mais do que isso, você explicasse pro pessoal que tá em casa o que é a Endeavor, a importância da Endeavor, que eu acho que eu tenho uma entidade que eu tenho uma admiração também tremenda. Fala um pouquinho da Endeavor, o que ela é e, enfim, como é que você chegou lá? Muito bem. Bem, a Endeavor, eu cheguei lá no comecinho que ela estava chegando aqui, então foi bem nas origens, né? A Endeavor chegou aqui de 99 para 2000 e eu conheci a Endeavor no início de 2002, né? Na época eu já estava com aquele meu primeiro investidor, que eu contei no início, né, da nossa conversa. E ele tinha sido convidado para fazer uma palestra, a palestra ele precisava levar um dos negócios dele. E a palestra era no divã, investidor e empreendedor no divã. Ou seja, as conversas entre investidor e empreendedor. Como é que a gente lida com isso, né? Dessa palestra,
É Foi quase muito uma discussão de divertido. relacionamento, né? Foi em Salvador, lugar maravilhoso. Coisas que a memória afetiva ela é incrível, né? Porque você não esquece aonde você estava, lugar. se o tempo estava bonito ou feio, né? Você lembra de tudo. E foi uma palestra divertidíssima. E a partir daquele momento eu já me interessei pela Endeavor. Falei, me parece alguma coisa que vai me ajudar na minha trilha, né? Porque a vida do empreendedor é muito sozinha, né? Por mais que você tenha equipe, tenha todo mundo, mas algumas decisões é você que toma. Você, mesmo que tem co-founder, somos 3 co-founders, né? Mas tem certos assuntos que sou eu que decido. Não são os outros 2 co-founders. Certas coisas que na minha mão Harry, se vira aí, negão. E aí, baseado em quê, né? Então... às vezes é um negócio Tem novo, riscos, benchmark que você tem. Comparado com o quê? E aí você vai ter situações para resolver. Né? Então, nisso, a Endeavor é uma rede de suporte ao empreendedor. Ou seja, não sei que problema você vai ter. Alguém já passou por ele. Quase certamente. Né? 99,999% dos problemas, alguém já passou por uma coisa parecida. E aí a Endeavor te ajuda a conectar com este alguém, para esse alguém te dar alguma dica. Ou Mentoria. a mentoria. Às vezes é uma dica mesmo. Assim, cara, você já tentou desse outro jeito? Você já tentou falar com fulano? Você já tentou parar? Sabe? Assim, qualquer coisa. Né? Pensa nisso, olha para aquilo. Né? Então, o processo de seleção de empreendedor em Endeavor é um processo extremamente exigente. Realmente, eu acho que eu sou um afortunado de ter entrado lá no começo, porque agora é bem mais exigente que na minha época. De qualquer maneira, eu tive muitos anos de experiência com a Endeavor, dentro desse meu processo da minha primeira empresa. E agora a gente também está no Scale Up pela The Land. Ou seja, a gente continua recebendo suporte. apoio da Endeavor, que é incalculável. Assim. Basicamente, se você tem, assim, quero desenvolver produto. Tem um cara, esses dias a gente tava com umas ideias de produto, trouxeram uma pessoa do Dropbox. Caramba. O cara que desenvolveu o Dropbox falou, não, isso aqui a gente fez assim, 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 assado e tal. Só não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso, mas não falava. Né? Aí você fala assim, quero desenvolver uma máquina de vendas. Aí vem um cara que é o top de máquina de vendas. Fez isso Salesforce. Nesse Sabe? nível. Então, não interessa o problema, eles têm uma rede que chega em pessoas que vão te ajudar. Agora, dali pra frente é com você. Não é? Eles não vão pegar na sua mão. Eles vão falar, você faz assim, faz assado, pula aqui, pula ali, dá 3 passinhos. Né? E aí é você que tem que fazer o processo. Né? Mas assim, sou extremamente grato a Endeavor e penso que acho que até o fim da minha vida eu vou estar conectado com eles. Legal. É legal você ter se beneficiado da comunidade e Perpetuar, devolver, né? Devolver, perpetuar e tudo. Exatamente. Acho que isso é uma receita de crescimento sem erro. Sem erro mesmo. É a corrente do bem, né, na história mesmo. Gente, vamos fazer aqui a rodada final. Cara, eu não sei sem palavras, assim. Eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio. Foi bom demais. Vocês têm uma vibe incrível. Sem palavras. Renan, fala pra gente como foi gravar esse episódio e agora me conta, comparando a sua expectativa com o que a gente com a realidade. Com o que a gente viveu aqui Tá hoje. bom, eu posso sair da sala. Não, nem precisa. Pô, sensacional, né? A expectativa já era super alta, mas superou ainda mais, como sempre. Cara, foi uma puta aula aqui sobre blockchain, empreendedorismo. Cara, e sempre falava também pelo propósito da The Land, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? O Brasil precisa disso, né? Tem dores reais
de pessoas e pessoas pensando em solucionar essas coisas com propósito no final ali, né, no fundo. E acho que é isso, né? Sensacional, supriu todas as expectativas e agradecer. Muito obrigado aí por compartilhar Rafa. com a gente. Eu sempre falo pro pessoal, e não é da boca para fora, que esse podcast eu tenho o privilégio de fazer um mestrado, um MBA, um curso de especialização, porque realmente são aulas incríveis assim que a gente acaba tendo com cada convidado, e hoje não foi diferente. Harry, cara, o seu conhecimento, tanto que hoje, até assim, cara, fiquei tão vidrado que chegou uma hora e falei, cara, eu tô trocando um pouco, porque eu tava, assim, como o Zé falou, assim, maravilhado com o aprendizado que eu estava tendo. Então, para mim, super gratificante ter essa troca aqui, ter esse contato, essa conexão, e a reflexão que fica cara, assim, existem muitos hypes que tem no mercado e vão aparecer outros. Apareceu ano passado, esse ano aparece novamente com as discussões de GPT-3 isso aí. A gente nem falou, né? 5, 4, Vão aparecer. Falou disso, Vão aparecendo vários hypes, mas o que fica de lição para você que está aí pensando em construir um negócio, pensando em desenvolver um produto, evoluir o seu produto, cara, traga para o aspecto prático, como eles fizeram. Por exemplo, tem uma lógica por trás fundamentada para esse negócio funcionar. Tem um problema, né? Tem um problema a ser resolvido. E a gente sempre discute sobre isso. Cara, foca no problema. Porque às vezes as pessoas se apaixonam tanto pela solução e que você não pensa que você está resolvendo um problema para ninguém. Você só quer focar na solução. Então hoje, ouvindo você falar aqui sobre a forma como vocês estão construindo, até por isso que eu perguntei, explorei das pessoas e como vocês estão fundamentando tudo isso, é porque de fato tem que ter essa preocupação e vocês estão tendo, né? De resolver um problema real. Então, para mim, uma baita aula e um baita aprendizado aqui. E esse foi meu breve resumo aqui, Zé, sobre tudo isso que eu aprendi hoje, cara. Pô, show de bola, realmente. Cara, acontece muito do cara se apaixonar tanto pela ideia que a ideia vira uma solução em busca de um problema, né? É legal isso, porque, assim, a gente, na Endeavor, até que a gente tá falando agora, uma das coisas que a Endeavor motiva é o empreendedor virar serial. Só que você não consegue virar serial se você não se desligar do anterior, né? Verdade. Então, do mesmo jeito que se hoje em dia a gente não acredita mais desapaixonar, né? naquela pessoa que vai trabalhar a vida toda dela profissional numa empresa só, acho que o empreendedor também não pode cometer o mesmo erro. Não precisa morrer com a empresa que ele criou. É verdade, né? Ele pode criar uma empresa, entender que aquela empresa chegou num ciclo, que amadureceu e que chegou a hora de ele se despedir dela e ir para uma próxima. Sim, né? sim, verdade. Né? Verdade. E ter aquela, né, o desapego vontade, que é muito importante para criar, né? Verdade. O desapego de dizer, cara, não deu certo, ou deu certo, mas meu momento passou. Enfim, isso aí. Às vezes não deu certo. Às vezes não deu certo. Acontece. Cara, Harry, muito obrigado pela tua presença aqui. Realmente foi um episódio maravilhoso. Aprendi pra caramba contigo. Tô feliz de verdade de te ter aqui. Cara, obrigado. Queria que você desse aí teu recado final ali para aquele cara que tá em casa assistindo a gente e terminasse dizendo como as pessoas te encontram nas redes sociais. Tá bom, legal. Bem, vou começar pelo último ponto, né? Minhas redes sociais. A rede social que eu mais uso, né, profissionalmente é o LinkedIn, né? Só me procurar lá, Harry Cerqueiras, vai encontrar. Pode mandar convite, a gente conecta. O LinkedIn conecta todo mundo, né? No Instagram também é Harry_Cerqueira. Só que no Instagram, o meu Instagram é meio assim, meio bicho grilo. Eu só posto coisas assim, imagens abstratas e tal, não é nada profissional. Então, profissional no LinkedIn, quer viajar, é no Instagram. Harry _ Eu sou ligado com cultura chinesa, com coisas de natureza, e é lá e no Instagram onde eu uso, mas pode conectar e eu mando mensagem também, né? E assim, o que eu acho que a mensagem que eu queria deixar no final é o seguinte: como eu já sou empreendedor aí há 25 anos, né? E aprendi de todos os jeitos, acertando e errando. Quando você acredita em alguma coisa, não deixa os outros desviarem da sua crença.
porque é isso que faz você conseguir construir. Crítica é todo dia. Todo dia. Todo dia você vai cruzar alguém que vai criticar alguma coisa sua. Mas a crítica não deveria ser uma coisa que te abata. Ela deveria ser como se fosse um degrauzinho para você subir mais alto, né? Então, sempre acredita na sua ideia e não deixa outras pessoas desviarem você dela. Mas eu vou estar sempre certo? Óbvio que não. Então você presta atenção na crítica para você consertar aquilo que não está certo. E aí, a partir disso, você continua o seu processo. Espero que vocês possam todos ter sucesso. Vocês, principalmente, que me acolheram aqui de uma maneira tão gostosa. Obrigado. Bom demais, Bom muito demais. obrigado. Uhul! É isso, gente. Valeu. Show, hein? Obrigado.